Como Jó, acabei de falar do livro do padre Reginaldo Manzotti, inabalável. Esse livro é um verdadeiro louvor. Jó passou por todas as dificuldades. Jó perdeu famílias, Jó perdeu suas posses, seus bens, e ele foi fiel a Deus. Então Jó perdeu tudo, mesmo assim ele declarou: o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Paulo também na prisão, ele louvou a Deus, ele agradeceu a Deus. Terceiro ponto, o louvor muda o céu ou o louvor muda você? Quando você está louvando, é uma pergunta que eu estou te fazendo, quando você está louvando, esse louvor, ele vai mudar Deus, ele vai mudar o céu, ou ele vai mudar o seu coração? Às vezes nós pensamos que o louvor muda as circunstâncias, mas antes de mudar o ambiente, o louvor muda o nosso coração. O louvor muda o nosso coração. E tem algo que Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui de Curitiba, ele fala direto no programa Conhecendo a Palavra. Já estou com ele há 9 anos gravando esse programa, e ele repete sempre: a oração, ela nos ajuda a interpretar os fatos, as circunstâncias e as pessoas a partir do olhar de Deus. Eu vou repetir. A oração, ela nos ajuda a interpretar os fatos, as circunstâncias e as pessoas a partir da visão de Deus. Quando você reza, é como se você estivesse colocando um óculos para você enxergar a situação melhor, para você enxergar segundo a ótica de Deus, segundo a visão de Deus, segundo o olhar de Deus. Isso é oração. Vou repetir. Quando você reza, é como se você estivesse colocando um óculos, e aquilo que estava embaçado, você que é tiozinho, você que enxerga tudo embaçado de longe, tipo eu, quando você reza, você coloca o óculos, e aquilo que estava embaçado começa a ganhar vida, começa a ganhar cores, e você começa a interpretar os fatos, as coisas e as pessoas segundo a visão de Deus. É isso que Dom José Antônio Peruso fala. Então o louvor, ele não muda Deus. O louvor, ele não muda o céu, mas o louvor, ele muda o meu coração, ele muda a forma que eu enxergo as coisas, as pessoas, as circunstâncias. Por que tem muita gente frustrada? Por que muita gente abandona Deus, abandona a igreja? Porque fica com o coração ferido, fica com o coração machucado e começa a culpar Deus pela morte de alguém, começa a culpar Deus pelo desemprego, começa a culpar Deus pela traição e começa a colocar a culpa em Deus. É preciso colocar o óculos, é preciso rezar. O louvor me impede que a dor, veja, o louvor, ele não nega a dor, preste atenção, o louvor, ele não nega a dor, mas ele impede que a dor domine você. Eu vou repetir, o louvor, ele não nega a dor, o louvor, ele não nega o problema, o louvor, ele não nega o desemprego, o louvor, ele não nega o câncer, o louvor, ele não nega a morte, ele não nega a dor, mas o louvor, ele impede que a dor te domine. O louvor, ele impede que o seu coração seja dominado pela dor, pela angústia. O louvor, ele te impede, ele impede que a dor tome conta do teu coração. Ele começa a sair do mundo das emoções e ele começa a entrar no mundo da razão, no mundo da fé. Ele começa a dar razões daquilo que você crê. Isso é o louvor. O louvor é um ato de fé, é um ato de entrega. Quando você louva no meio da luta, você está dizendo: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Tem uma música, né, que ela é até evangélica, que ela diz assim: se você fizer, você é Deus. Se você não fizer, você continua sendo Deus.
Mas quem não reza fica culpando a Deus por tudo. Quem não reza não tem uma autorresponsabilidade, culpa Deus, culpa o outro o tempo inteiro. Não assume a responsabilidade, as rédeas da sua própria vida, e entende que na vida existe dificuldades, circunstâncias, tribulações. Porque a fé verdadeira, ela não depende das circunstâncias. A fé verdadeira não depende das circunstâncias. Por isso que o louvor nos ajuda. Colocando isso em prática para a gente rezar um pouco e cantar. Hoje Deus está te convidando a dar um passo espiritual. Hoje Deus está te convidando a um crescimento espiritual. Talvez você esteja vivendo uma luta silenciosa, uma dor que ninguém vê, uma dor que é sua. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, quando você está tomando banho, é você e você mesmo. Você chora, você fica em prantos, você vive uma dor em silêncio. Uma dor que ninguém vê, uma espera que parece não ter fim. Mas Deus diz, e Deus te convida a louvar. Ele diz assim: filho, filha, louva. Não porque está fácil, mas porque eu estou contigo. Ei, filho, louve, agradeça. Não porque está fácil, mas porque eu estou contigo. Vamos cantar essa música? Porque Deus, Ele nos convida ao louvor nessa noite. E daqui a pouco você vai poder fazer isso diante dEle, com o Padre Jorge Fortunato. Na presença do Senhor, você vai poder louvar o Senhor. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, mesmo que se agite o mar, olha o convite, te louvo, te louvo, Senhor, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, mesmo na solidão, te louvo, te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Pois somente tenho a Ti, pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança, Senhor. Tu és a minha herança. Te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Antes de nós cantarmos novamente, eu quero te convidar a escrever assim no canal do YouTube: eu te louvo, Senhor. Eu te louvo. Seja rápido, escreva, vai lá. Você que está no canal do YouTube aqui, é só escrever aqui embaixo: eu te louvo. Eu vou ter que escrever aqui, ó. Eu te louvo, Senhor. Também estou escrevendo: eu te louvo, Senhor.